E essa foi a minha palavra de ontem, e eu resolvi trazê-la ela hoje aqui. Aliás, eu já ia trazê-la, e ontem eu dei uma pitada aqui. Anjos em favor da igreja. Vamos orar um pouco mais. Tire a sua curiosidade, já lhe pedi, coloque seu celular no modo avião para você anotar a mensagem. Mas entregue-se nesses 40 minutos, meia hora que vamos estar juntos. Senhor, nós declaramos no nome de Jesus, esse lugar cheio da Tua presença, do Teu favor. Trazemos a minha mente e a mente de cada um dos Teus filhos cativa ao Teu doce Espírito, no nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dar um aviso que não me pediram. Irmão, ali tem uma bodega vendendo um monte de coisa. É para abençoar uma missionária para o prático lá do Uruguai. Eles já chegaram lá, mas ficou uma para trás, e a pastora Jesus resolveu trabalhar para enviar essa garota para estar junto com a equipe ali no Uruguai. Amém? Então abençoe. Se não quiser nada daqueles negócios ali, oferte. Amém? Anjos, irmãos, quer dizer mensageiro. A palavra anjo na Bíblia quer dizer mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles são desde o Éden até Apocalipse. Em toda a Bíblia Sagrada você vê esses agentes de Deus na história. E os anjos estão comuns. Os anjos foram criados para servir a Deus. Eles não têm sexo, mas têm vontade própria. Eles estão a serviço de Deus. Um dia, um querubim de uma patente grande. A Bíblia tem nomes variados para anjos de várias patentes, como se fossem soldados, cabos, sargentos, generais. E um grande general um dia resolveu se rebelar. Essa rebelião foi antes da terra existir, e Deus o fez descer da presença dele com um terço. Se tinha 1 milhão de anjos, desceu aí 350 mil, muito mais, eu só estou clareando. E naquele dia Deus resolveu criar um outro lugar para eles na eternidade, o inferno. E como na eternidade não tem tempo, vai chegar a hora do juízo. Para nós demora, para eles não, porque a eternidade não tem tempo, não tem espaço. E quando Deus criou a terra, um outro ser para o adorar, o mal que estava em Lúcifer se manifestou no jardim, e ali tentou Adão e Eva, e eles pecaram. Aí Deus envia o remédio, envia Jesus, para que todos aqueles que creem nele possam não ir para o lugar para onde o diabo vai. O inferno foi criado para o demônio e seus anjos, e não para nós. Mas toda a humanidade pecou, e só Jesus é o que pode nos impedir de ir para lá. Os anjos caídos, eles têm a mesma fórmula, ou o mesmo jeito dos anjos de luz. Quando eu gosto de dizer isso, porque um crente cheio do Espírito Santo tem manifestações parecidas com alguém que está cheio de algum demônio. Só que um demônio possui a personalidade de uma pessoa. O Espírito Santo nunca toma a consciência de uma pessoa. Quando uma pessoa é tomada na sua consciência, que altera até sua fala, um demônio a possuiu e ele abusou dela, entrando e dominando a consciência. O Espírito Santo jamais tira a consciência de alguém, embora ele arrebate, mas para lhe dar uma visão. Os anjos são agentes de Deus, mensageiros de Deus, para fazer algo. E eu quero que você leia comigo, talvez o texto que mais clareie isso, está em Hebreus 1, 14.
Vamos ler todos nós? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Diga assim. Os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para servir a igreja, para servir a nós. Amém? Então nós, os anjos não obedecem ou não são mandados por nós. É um cuidado muito grande que eu vou lhe dizer. Eu não posso pedir um anjo para vir, mas eu vou orar e Jesus vai mandar esse anjo. E quando esse anjo chegar, aí eu posso ordenar ele, para ele fazer o que ele precisa fazer, como eu vou lhe mostrar aqui. Diga comigo, o Senhor tem anjos. Aleluia. Eu quero fazer uma referência à Igreja Católica Apostólica Romana, que ensinou no decorrer dos tempos, que cada um tem um anjo da guarda. Irmão, a Bíblia não fala de anjo da guarda, mas a Bíblia fala de anjo que nos guarda, ok? Deus tem anjo que nos guarda. Então, Ele vai dar ordem a seus anjos a nosso respeito, para guardar, para proteger, como eu vou lhe mostrar aqui, para fazer milagres. Anjos, eles são uma espécie do braço de Deus na igreja. Você vai pedir a Deus e Deus vai mandar anjos. Aleluia. Tem anjos para todas as coisas. Tem anjo que vem para matar. Não precisa chamar ele não. Mas que Deus manda, manda. Mas anjos que vêm trazer vida. Anjos que vêm trazer vida. Vamos lá. Primeira função de anjos na igreja, eles levam a resposta das orações para a igreja. Vamos ler Atos 12, que é um exemplo muito... Desculpe, meu filho. Daniel 10. Antes de falar na igreja, eu quero mostrar no Velho Testamento que essa missão dos anjos já estava lá. Daniel, um homem que amava Deus, estava exilado em outro país, na Babilônia, na corte do império. E diz o versículo 8, Daniel 10, do 8 em diante. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Todas as vezes que um grande poder de Deus chega, corre o risco da gente cair. Por que é que um crente cai? Cai porque o poder é grande. Ah, mas endemoniado também cai. Cai também porque um outro poder derrubou. Mas crente também cai. Aqui cai o profeta Daniel, João, enfim, a Bíblia tem vários relatos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos. Eu vou ler o 9. Então eu ouvi falando, e eu ouvi-lo cair prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele me disse, leia comigo 10, toda a igreja. Daniel, você é muito... E ele prosseguiu, vamos lá? Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-te diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Aleluia! Ele vai vir em resposta às orações. Toque em quem está ao seu lado e diga, está escutando, crente? Deus vai enviar anjos em resposta àquilo que você ora. Aleluia. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, chega um anjo da categoria da espécie de Miguel. Esse anjo aqui é um anjo da categoria de Miguel. Ele veio trazer uma comunicação. Mas se você olhar o versículo 13, diz que ele não conseguiu descer, porque os outros príncipes das trevas tentaram impedir. Aí Deus mandou um anjo guerreiro, Miguel, e ele detonou com os caras,
das trevas, e ele chegou para Daniel. Há uma guerra, mas olha aqui, irmãos, um dia um anjo chegou lá para Zacarias, e disse: ó Zacarias, Zacarias era o sacerdote, já velho, e ele quando era novo, ele pediu a Deus um filho. O cálculo aqui, irmãos, que Zacarias devia ter 22 anos por aí, um judeu casava cedo, no mínimo, tinha 30 anos, que ele tinha pedido um filho. E agora o anjo chega e diz: Zacarias, sua oração foi ouvida, você vai ter um filho. E o profeta disse, o sacerdote disse: eu agora sou velho, e deve ter lembrado de todas as limitações dele e da mulher, que não menstruava, que não... E o anjo ficou tão zangado com a incredulidade de Zacarias, que disse: pois tu vai ficar surdo, pastor velho, incrédulo e pastor velho é meu. O anjo só disse: tu vai ficar surdo, porque tu não creu naquilo que Deus falou. Diga misericórdia. Se Deus enviar, o anjo não tem todo o poder, viu, meninos? Mas tem algum poder, não duvide não. Como é que é isso? Impressionante que esse mesmo anjo, alguns meses depois, foi para uma menina que tinha de 13 a 17 anos, possivelmente analfabeta, que era Maria. E o anjo chegou com ela com a mesma notícia, mas o anjo chegou agora para dizer uma coisa que nunca tinha acontecido. Velhas engravidar, a Bíblia tinha vários, começando de Sara. Mas uma virgem sem relação sexual engravidar, nunca tinha se visto. E aquela menina foi capaz de crer no que um velho pastor não foi capaz de crer. Ela disse: pois cumpra-se a vontade de Deus na minha vida. E aí? Aleluia? Diga: eu sou Maria nesse tempo. Aleluia? Se Deus falou, nós vamos crer. Aleluia? Em nome de Jesus. Então o anjo é aquele que traz a resposta das nossas orações, amém? Independente do tempo, por favor. Mas porque Deus não respondeu? Impressionante, irmão, que esse filho de Zacarias, Jesus disse que foi o maior homem nascido de mulher. Imagino que quando ele pediu um filho a Deus, Deus disse: vamos caprichar e vamos mandar o maior homem que já nasceu na terra. Os anjos trazem a resposta das nossas orações. Olha o que diz Atos 12, do versículo 5. Diz que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga comigo: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse infeliz desse rei Herodes já tinha matado o apóstolo Tiago. Agora, no outro dia, ia ser julgado e possivelmente ia matar Pedro. Olha o que diz o versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, ou repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, e não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo de Deus esperava. Aleluia! Toda vez que eu passo em porta automática, eu digo: o céu já tinha isso, fazia era tempo. Portãozão de ferro, o anjo chegou, as cadeias, as algemas caíram todas. Irmãos, o anjo veio porque a igreja orava. A igreja orava, e a igreja estava tão temerosa que quando Pedro, se você continuar lendo o texto, Pedro chegou na casa e a menina disse: ei, Pedro está aqui. E os crentes velhos
Tá não, menino, ele está na cadeia. Porque não é fácil. Diga comigo, para Deus nada é impossível. Tem anjo de Deus a seu dispor. Ore e ele vai mandar. Tem anjo de Deus a seu dispor. Eu conheci o irmão Jung, um homem perseguido pela China, veio aqui no Brasil e ele tem um livro. Anota aí, dona da livraria Luz. O Homem do Céu, da editora Betânia. Esse livro é extraordinário. E ele relata todo o sofrimento dele e de outras pessoas na prisão. Mas depois de passar 74 dias sem comer e sem beber, você vai dizendo, sem beber, pastor. Pois é, sem comer e sem beber. De uma maneira sobrenatural, ele é conduzido e vai passando por todos os guardas e todas as portas vão se abrindo e ele sai. Dá um glória a Deus. Esse foi um homem que botou a mão na minha cabeça uns anos atrás. Hoje ele está na Alemanha. Deus continua fazendo isso. Irmãos, anjos estão para servir a igreja. Aleluia. Diga comigo, eu sou igreja. Essa é uma decisão de Deus. Então você vai dizer, pastor, e como é os anjos? Irmãos, eu já vi poucas vezes anjos. Eu sinto que eles estão no ambiente. A minha visão aberta, poucas vezes eu vi. Um dia, orando, eu vi alguém ao meu lado. Eu tenho 2 anjos que andam comigo. Já sei por várias coisas, por revelação, palavra de Deus. E eu vi aquele homem, a saia, a roupa, como se fosse de um soldado, meio chumbo, meio dourado. E eu sabia que era um anjo guerreiro que estava ali. Mas eu já dei ordem a anjos que chegaram. E você vai ver em alguns momentos, o Senhor me diz que tem anjo, e eu só digo, anjos, faça o que Deus mandou vocês fazer nesse lugar. Então, eu tive experiências, um dia com o irmão Severino e irmã Sônia, na chácara, nós estávamos adorando, cantorzinho cristão, adorando, e lá na divisa que era do Zoso, para o lado da cozinha, nós estávamos naquela casa que era da administração, e um rapaz estava perto de mim, e ele disse, pastor, tem uma coisa lá naquela estaca da chácara do Zoso. Ele disse, tá bom, deixa ele. Ele disse, pastor, o negócio está lá. E aí, depois, vamos lá, segura aí, irmão, irmã Sônia, irmã, vamos caminhando. Chegando perto, ele, pastor, tem um demônio aí, um demônio está da estaca, tem um demônio. Eu disse, Senhor, manda um anjo guerreiro com espada de fogo, e fura esse demônio nojento, que estava olhando para nós e jogando seta. E aí ele gritava, pastor, ele está gritando e está correndo. Eu digo, meu filho, eu não estou vendo nem escutando, mas eu sei o que está acontecendo. Nós dormimos, era quarta, quinta-feira, eu fui ungir a chácara, porque na sexta tinha um encontro, e de repente o menino começa a ver anjos descendo, aí acampado naquele campo, e ele dizia, pastor, mas tem anjo, e tem 2 aqui, pastor, no portão. E ele dizia, pastor, o que é que esses anjos estão fazendo aqui? Eu digo, meu filho, vieram para trabalhar, aqui é Manaim, acampamento de anjos, amanhã tem encontro, amanhã eles vão trabalhar muito. Anjos que estão para ajudar a igreja. Aleluia, anjos que estão para ajudar a igreja. Aleluia, anjos que vão vir, irmãos, para horas de muito perigo. De muito perigo. Lá em Atos 27, num naufrágio que teve, antes do naufrágio, Atos 27, 24. O Senhor apareceu, disse Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo está dizendo, todo mundo com medo de morrer, uma tempestade grande. Eles, ei menino, ei, para aí.
Ninguém vai morrer não. Porque o Deus que eu sirvo mandou um anjo ontem, apareceu um anjo ontem e me disse que nenhum de nós vai morrer. O anjo aqui é enviado para trazer uma mensagem de conforto, para descansar a igreja. Aleluia. Anjos que vão vir, irmãos, para que a gente se junte àquilo que Deus está fazendo. Anjos que vão vir como resposta. Meu pastor Zé Rodrigues diz que tem anjo mecânico, de vários carros que ele quebrou. Mas eu já conheci anjo que trabalha com gás de cozinha, de o gás de uma crente acabar, e ela orar, e o bujão durar mais 20 dias. Deus mandou um anjo encher. Não sei como é que ele trouxe, ele encheu. Ok? Eu tive ovelha, irmão Adelino, pai do pastor Ezi, em nome de Deus. Ele fez uma viagem para o Piauí, e vindo, pegou cedo um carro, e logo o carro quebrou. Era uma van que trazia várias pessoas. O carro quebrou, e o carro quebrou em um lugar ermo. Não tinha casa, não tinha árvores, não tinha água, não tinha nada. Um lugar sem casas, sem árvores, sem sombra. E o sol, e eles tiraram a peça do carro. Um deles pegou uma carona e foi para a cidade próxima comprar a peça, e estava esperando voltar. E ele disse que o sol foi subindo, e ele viu crianças chorando, com fome, e uma agonia, e o coração dele começou a se mover. E ele foi para um lugar, e começou a orar, diga: Deus, tem misericórdia dessas crianças, eu quero te pedir, faz um milagre, Senhor, nos mostra uma saída. E eu tenho certeza que nessa hora Deus mandou um anjo. E o Senhor disse para ele: mande o motorista ligar o carro. E ele chegou perto do motorista e disse: moço, pode ligar o carro aí. O cara ficou assim: moço, a peça nós tiramos, rapaz, tem que vir outra peça. Ele levantou a voz e disse: moço, ligue o carro. Acho que o homem olhou assim, meio doido, mas quando o cara ligou, o carro pegou o homem. Moço, por que o senhor não mandou eu ligar antes, rapaz? Vamos entrar, vamos embora. E ele disse: não mandei, porque foi agora que Jesus mandou. Ali foi um anjo mecânico, irmão. Acho que ele botou uma mão de um lado, pegou do mão, emendou o fio com fio. Não sei como ele fez. Eu não tenho que entender, mas eu tenho que crer. Aleluia. Deus tem anjos. Anjos que vão se juntar a nós, irmãos, para que a igreja vença. Anjos que você vai pedir e vai guardar aquele meninozinho sem juízo, aquele homem errado. Podia lhe contar histórias aqui, mas desde manhã que eu quero contar, no próximo culto eu conto, que não está sendo filmado, do que eu já vi Deus fazer, o que eu já vi Deus fazer. Eu sei que Deus mandou um homem. Que palavra eu uso? Um crente que resolveu perder o juízo, casado, e ele planejou de transar com uma menina. E ele chegou lá, eu sei que Deus mandou um anjo. Ele não conseguiu. Dá glória a Deus aí. Saiu de lá envergonhado. E quando ele veio chorando, confessando, eu digo: Deus tem anjo para tudo, meu filho. Deus tem anjo para tudo. Deus tem anjo para tudo. Glória a Deus. Deus vai mandar anjos mensageiros para fazer, para nos despertar, para fazer o que nós precisamos fazer. Tem algumas coisas da sua vida que Deus vai mandar um anjo para lhe despertar para aquilo. Você vai ouvir a voz dele. Há vários anos atrás, quando nós morávamos na casa ali perto do centro de convenções, próximo de 4 horas da manhã, o meu celular tocou. Quando eu olhei, tinha Rubens Santiago, que eu atendi. Nada. Alô, alô, nada. E eu estava tão cansado que eu tornei dormir.
Eu acho que 10, 15 minutos depois, o telefone torna a tocar. Eu acordo, olho o telefone, Rubens Santiago, atendo, nada. De repente, a nossa casa fazia barulho, o piso. Uma pessoa correndo dentro da minha casa, mas um cabo assim de uns 120 quilos. Tum, 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 tum. E eu não senti medo nenhum. E o telefone tocando junto com a pessoa correndo dentro da minha casa. Eu olho o Rubens, atendo nada. E eu resolvi ligar para ele. E eu pergunto: você ligou para mim, Rubens? Meu filho, essa é a terceira vez que você liga. A pastora Jessara ligou? E ele disse: não, pastor. Primeiro, pastor, nem crédito eu tenho. O telefone está sem crédito. Eu não posso ligar. Eu não poderia ligar. Meu filho, o que tu estás fazendo? Ele disse: eu estou orando. A pastora Jessara está dormindo e eu estou orando. Quando ele disse eu estou orando, o Espírito Santo me disse: Raimundinho, eu te acordei para tu se juntar a ele naquilo que ele está orando. Se junta a ele naquilo que ele está orando. Deus mandou um anjo para me acordar. Levanta. 3 tentativas. As 3 tentativas não deu, mandou um anjo. Quem fez aquela ligação no celular sem crédito foi um anjo, irmão. O extraordinário de Deus vem para você se juntar a Deus. E por favor, não caia na besteira de dizer: eu só vou se Deus mandar um anjo de Deus. Vigia. O que já está na palavra, ele não precisa mandar anjo. Mas às vezes, Deus vai mandar para livrar uma pessoa da morte. Deus tem anjos para a sua igreja. Anjo para aqueles que creem. Eles são ministradores da parte de Deus para livrar. Parte de nós aqui sabemos como Deus deu livramento. E se eu lhe der a oportunidade a cada um de vós que tem mais de 5 anos de crente, você vai lembrar de livramentos que Deus lhe deu. Ele mandou o anjo para interceptar aquilo, para não acontecer. Você vai lembrar de livramentos de morte que Deus tirou de você, não impediu, que só um anjo poderia fazer. A igreja, irmãos, tem anjos a seu favor. Aleluia. Anjos que vão agir na vida da igreja em várias áreas. Se você tem se você tem uma visão ou sente que tem um anjo, há uns anos atrás também, lá onde é o Instituto Lugar de Ajuda hoje, chega um homem envolvido com droga e com outras coisas, correram, e ele chegou. Chamaram, estava ele lá cansado, o demônio já não estava nele, deitado assim, no chão, de pá para cima. E o Senhor disse para mim: tem um anjo aqui. Eu digo: se tem um anjo aqui, ele veio para quê? Eu pensei numa vacina. Aquele homem já estava lutando tanto com ele. E eu digo: o anjo que o Senhor mandou está nesse lugar. Vacina esse homem agora. E fui dizendo quanto é que ele ia vacinar. Meu irmão, o homem que está deitado no chão virou a bunda para cima e gritou: ai! Eu digo: vacinou. O anjo virou ele de bumbum para cima e ele gritou: ai! Hoje está servindo a Jesus em uma das nossas igrejas na cidade. Eu pedi a Jesus: Senhor, anjo, se tu está aqui, tu tem vacina do céu. Vacina pelo ter nojo disso. Isso, se tem um anjo ali, em lugares que eu vou, que Deus, no geral, chega a 4 anjos. Eu digo: anjos que o Senhor mandou para esse lugar. Agora vai tocando nas pessoas, vai fazendo isso. Eu não tenho autoridade para trazer um anjo, mas tenho autoridade para orar. E depois que ele chega, bote ele para trabalhar, porque a missão dele é servir a igreja. Aleluia. Tem um deles aqui rindo dessa conversa. E ontem o pastor Márcio teve uma visão. Pega o microfone aí, meu filho. Ele teve uma visão ontem, quando eu estava falando de anjo. Escute
Que visão Deus deu para ele? Oi. Graças a paz, povo de Deus. Aleluia. Quando nós estávamos ontem, no momento de intercessão aqui, o pastor pregando, e começávamos a orar, e um modo que Deus fala comigo são através de visões muito claras, como um quadro. E nós orando por anjos, e eu via como se fosse um mapa da América do Sul aqui. E muitos anjos vindo para o Brasil. Anjos de países vizinhos, Argentina, Uruguai. E eu perguntava, Senhor, mas o que é isso? Por que disso, né? Por que esses anjos estão saindo dos países dele e vindo para o Brasil? E a voz do Senhor falava ao meu coração, é porque a igreja não entendeu o poder daquilo que vocês estão fazendo hoje. O poder que nós temos, não de mandar em anjos, mas que mandar o Senhor dos anjos para pelejar em nosso favor. Aleluia. Diga comigo, obrigado, meu filho. Diga, agora eu entendo. Os anjos que estão na Argentina, no Uruguai ou qualquer outro país, eles são do céu, irmãos. E Deus levanta um exército para aquilo que precisa. A igreja precisa compreender que Deus tem um exército que trabalha para que a vontade dele se cumpra na terra. Você olha para o Velho Testamento e você vai ver centenas de vezes quando Deus manda um anjo alterar um destino de uma nação, quando faz as pessoas escutarem um barulho como se fosse um grande tanque de guerra, e eles correm de medo. Anjos que estão a serviço de Deus. Aleluia. Anjos. Eu creio que das nossas experiências, muito delas foram com anjos, como anjos que guardam. Podia lhe falar de várias experiências, mas deixa eu lhe contar uma de uma mulher. Um homem arranjou um amante, a esposa dele era crente, e essa amante teve uma ideia de pagar alguém para fazer um trabalho para matar a mulher, porque ela queria casar com aquele homem. Tanto homem no mundo, né, irmãos? E assim ela foi. E diz a pessoa que me narrou a história que ela foi fazendo tudo dando todas as informações da vida daquela mulher, e a pessoa pediu 8 dias para que um demônio pudesse matá-la. E você precisa saber que a ação dos demônios na vida de um cristão é limitada. É limitada. Eu tive uma ovelha que ajudei no processo de libertação dela. Ela foi uma mulher entregue nas trevas ao ponto de comer vísceras, de ir para o cemitério, comprar coveiro e abrir, cavar a cova daquele dia e comer. E ela disse para mim uma coisa, pastor, quando nós íamos cavar, que era um crente, o demônio dizia para nós, isso aí não, isso é crente. Nem a carne dele servia para demônio. Volta aqui para essa senhora. O diabo é limitado na vida de um cristão, aleluia, daquele que quer fazer a vontade de Deus, que entregou sua vida para Jesus. Se o diabo não fosse limitado por a nossa aliança com Jesus, a gente já tinha morrido, irmão. Mas ele é limitado, porque o território que Jesus habita, ele guarda e protege. E essa mulher, quando chegou 8 dias, que ela foi na mulher que estava fazendo lá a obra de bruxaria, ela disse, não deu conta não, eu quero que você me dê mais coisa, tem endereço onde essa mulher vai. Ela só tem outro lugar onde ela vai. E ela disse, me manda aí, porque na casa dela, quando eu chego, tem um anjo em cima da casa dela, que me impede de entrar na casa. Tem que ter outro lugar. E ela disse, é de uma igreja tal. E a mulher caiu na besteira de ir para a igreja. E naquela igreja ela conheceu o amor de Deus. Ela foi visitar para ver alguma coisa da mulher. E naquela igreja ela recebeu Jesus e deixou toda a vida de loucura que ela vivia. Aleluia. Por quê? Porque o mal é limitado. O mal é limitado.
Quantos testemunhos já escutei? De alguém dizendo, chegamos lá e não podemos entrar, porque tinha um ser branco guardando. Irmão Romualdo, bisavô da Priscila, que adora aqui com dança, avô do pastor Joel, avô do Pedro, enfim, Romualdo é um homem aqui no Maranhão, em Passagem Franca, e ele decidiu evangelizar um grupo de casas que nem tinha nenhum crente. Então, uma vez por semana ele vinha a cavalo, assobiando, como ele sempre fazia, para pregar o evangelho. E uma pessoa do lugar começou a criar ódio pelo irmão Romualdo. E disse, eu vou matar esse crente. E como ele sabia o dia e a hora que ele vinha, a estrada fazia um S, fazia uma espécie de S, já perto do povoado. Então o cara ficou de tocaia com espingarda, para quando o Romualdo desse as costas, ele pudesse ter uma boa posição de atirar. E quando o Romualdo passa, que ele mira para atirar em irmão Romualdo, tem um ser branco que cobre Romualdo. E ele, tolamente, num criança, ficou tentando achar uma brecha de poder atirar no homem. E o irmão Romualdo foi caminhando. Quando ele viu, estava chegando perto das casas, voltou. Quando já era o final da tarde, quando botaram as cadeiras e a banquinha para fazer o culto, aquele homem chega de joelho nos pés do irmão Romualdo e entrega a vida para Jesus. Um anjo que Deus botou para guardar irmão Romualdo naquela missão. Aleluia! Deus tem anjos que vão agir em nosso favor. Eu sei que foi anjos que impediram dezenas e dezenas e centenas de vezes de o demônio entrar naquela chácara nossa. Não foi só uma vez. Quantos testemunhos nós tivemos? A pastora Tânia, que está em Portugal, vai com a menina e a menina fica possessa dentro do carro, expulsa o demônio, possessa daquela agonia. Quando o carro para no portão, a menina vai passando, o carro apaga antes de entrar. Expulsa o demônio da menina de novo. Ora e liga o carro e entra. E quando entra, a menina diz, oi, ele está lá fora, ele está lá fora. Ele diz que só não vai me pegar porque ele não pode entrar aqui. O diabo, irmãos, é limitado pelo que ora. Quantas pessoas dizendo para mim, pastor, passei a noite toda sonhando um cavaleiro preto, num cavalo preto, todo preto, esporando o cavalo, ele fazia carreira, mas quando chegava naquele portão ele não conseguia entrar. Porque você dá ordem. Dá ordem à sua casa. Vai orando. Lembre, irmãos, anjo do Senhor trabalha com alguém que teme a Ele. Não vá xingar dentro dessa casa, invocar o cão e pedir agora para Deus botar um anjo. Como? Se o diabo já está lá dentro. Diga misericórdia. Anjos do Senhor estão a serviço da igreja. E se você ora, Deus tem anjo suficiente. Anjo suficiente. Me lembro de eu e a pastora Jesus. O Judas era pequeno. E 3 horas da manhã, irmã Maria José liga, só escuta as pancadas. Ela disse, pastor, meu genro está possesso, meu genro está possesso. E nós morávamos, não era um quarteirão, era mais do que um quarteirão, de um lado, e se fizesse a volta, lá no outro lado morava ela. 3 e pouco da manhã, eu digo, amor, tu vai comigo? Amor, e o Júlio dormindo, nós vamos orar. Ajoelhamos, e ninguém sabe como é o processo, de cada pessoa é única. Nós ajoelhamos e dissemos, Senhor, nós queremos te pedir, manda um anjo na nossa frente, nós vamos deixar esse menino dormindo aqui, guarda, e Senhor, e que seja ligeiro, manda um anjo teu. E nós caminhamos, nós não demoramos nem uns 8 minutos, para chegar na casa da irmã Maria, de 8 a 10, quando eu chego na porta, eu vejo o silêncio, diferente das pancadas que nós escutamos no telefone. Quando eu cheguei, e a irmã Maria José disse, pastor, demorou uns 5 minutos depois que eu desliguei,
o cão saiu, ele está sentado bonzinho aí. Eu digo, Deus mandou um anjo dele aqui, nós pedimos, só fiz o convite para a salvação. Dá um glória a Deus aí, crente. Fizemos o convite para a salvação e viemos embora. O negócio todo não demorou nem meia hora. Mas é claro, irmão, que eu vou dizer, não vou expulsar demônio não, Deus manda um anjo. Não, é você que vai lá. Mas naquele dia nós precisávamos de algo sobrenatural, viu? Não vai inventar esse negócio por aí não. Claro que eu já expulsei demônio por telefone, não foi só uma vez, e todo crente é capaz de expulsar. Anjos do Senhor estão para servir a igreja. Aleluia. Anjos do Senhor estão para me servir. Diga, anjos do Senhor estão para me servir. Se você é filho dele, nascido de novo, confia nele, não tenha dúvida. O Senhor coloca um anjo, coloca anjos que vão nos guardar nessa caminhada. Aleluia. Em nome de Jesus, diga comigo, anjos em favor da igreja, em favor daqueles que creem no decorrer dos séculos. Você serve a um Deus vivo, e os anjos são mensageiros dele, para trazer notícias, mas para guerrear por nós, para operacionalizar milagres. Anjos vão dominar a nossa vida e a nossa nação. E essa visão que o pastor Márcio teve, nós estamos orando demais. Na sexta-feira, alguém teve visão de todas as fronteiras do Brasil, com soldados com cavalos amarelos, tentando enfileirar para entrar na nação. A gente sabia que é a morte querendo entrar. Depois Deus foi dando visão de fogo, bandeiras com fogo ao redor do Brasil. Deus tem anjos para nos guardar, para agir em nosso favor e para fazer o que nós não podemos fazer. Você pode dizer amém? Põe a mão na sua testa de incredulidade. Tu já saiu daqui. Eu creio no Deus que tem anjos. Fique em pé, por gentileza.